Amém. Glória a Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 1, por favor. O pastor Hélio não está aqui, está em Ribeirão Preto. O reino de Deus está expandido, minha gente. Aleluia. Oh, tem coisas maravilhosas para 2019. Aleluia. Catuca 3 pessoas e diga: se prepara para esse ano. Ah, não. Se prepara para esse ano. Se prepara para esse ano. São 2 coisas que eu vou falar aqui, que não tem nada a ver com a minha mãe. Uma coisa, se prepara para esse ano. Segunda coisa, você tem que decidir deixar a chupetinha com o Papai Noel esse ano. Aleluia. Esse ano, sabe aquele cartãozinho de deixar as coisas para trás, que a gente distribuiu, você tem que botar lá, vou botar a chupetinha para o Papai Noel esse ano. Se prepara para crescer. E quando a gente se prepara para crescer, a roupa antiga não cabe mais. Aleluia. Não cabe mais não, gente. Senão a gente vai ficar parecendo o Kiko, sabe o Kiko? Aquele cara grande, velho, com aquelas bochechonas e uma roupinha de criança, fazendo papel de criança. 2019 é ano para a gente se preparar para amadurecer. Aleluia. Jesus está anotando você que está dizendo aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, eu quero falar sobre o poder do Evangelho nessa noite. Quantos aí acreditam que a palavra de Deus é poderosa? A palavra de Deus não volta vazia. Ela produz tudo aquilo que Deus diz que ela vai produzir. Aleluia. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É sempre algo crescente. A vida do justo é como a luz da aurora, é sempre crescente. É de fé em fé, é de glória em glória, é de graça em graça. Quanto mais nós nos expomos ao Evangelho, mais iluminação na palavra nós temos, mais comunhão com o Espírito Santo nós temos. E esse Evangelho não é um Evangelho sem poder, esse Evangelho é um Evangelho poderoso. E o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho, ele é poderoso para a salvação. E essa salvação não é só nós sairmos do inferno para irmos para o céu. A salvação, a palavra salvação, ela tem o intuito de fazer novamente, de fazer íntegro novamente. Nós que fomos rasgados por causa do pecado, pela salvação, obra de Cristo na cruz do Calvário, eu e você fomos feitos um com Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Nós que vivemos em Cristo, eu e você podemos dizer para que todos possam ouvir que eu e Cristo somos um. O poder de Deus se revela através do Evangelho. E o Evangelho não são apenas boas palavras. O Evangelho é uma palavra poderosa que muda a nossa vida. Falar de salvação é falar de transformação de vida. É falar assim: nós estávamos indo para o inferno. Nós estávamos com os 2 pés no inferno. Mas Jesus foi e nos resgatou do império das trevas, do império de ignorância. Ele nos resgatou, o que eu e você não poderíamos fazer, Ele fez. E Ele fez por amor a mim, Ele fez por amor a você. Falar do Evangelho é falar que nós temos uma nova identidade, é falar que nós somos mais uma vez um com Cristo. Esse é o poder. Gente, a gente tem que acordar todo dia de manhã dando graças a Deus, porque nós não vivemos mais no inferno. Enquanto tem muita gente nesse mundo dizendo minha vida é um inferno, eu e você podemos dizer: eu vivo no céu. Eu não estou esperando para morrer para ir para o céu, eu vivo no céu. A Bíblia diz que eu estou assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Eu e você podemos experimentar a dimensão celestial agora, nesse momento. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para que o homem seja feito um com Deus mais uma vez. E aí a gente pode entender que o Evangelho, ele é uma história de redenção. Ele conta a história da redenção do homem. Mas a gente também pode, eu quero trazer isso nessa noite, a gente pode entender que a gente pode
dividir esse evangelho em duas grandes metades. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, você conhece, que diz: pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, ele diz claramente, são duas essas metades da nossa vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu boto aqui para você, só para que você entenda, que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala de duas grandes metades. O evangelho conta a sua e a minha história em duas grandes metades: o velho eu e o novo eu. 2 Coríntios 5, 17. A primeira parte diz que as coisas velhas já passaram. O velho homem morreu, ficou para trás. Não tente ressuscitar o velho homem, ele ficou para trás. Hoje nós vivemos em novidade de vida. O novo eu, quem eu sou em Cristo Jesus. Então nessa primeira vista que nós devemos dar à natureza do evangelho, o evangelho lida com a velha criatura e lida com a nova criatura, ambos de forma total. O evangelho então, gente, é a solução total para o velho homem. O evangelho é o poder de Deus, é a solução total para a velha criatura. Mas o evangelho também é a solução total para a nova criatura. A resposta para a sua vida e para a minha vida está no evangelho, no poder de Deus. Olha só como é que a gente também pode dividir isso. Eu quero falar sobre essas 4 partes: o velho eu e o novo eu. Como o evangelho ele lida com o velho eu e como o evangelho lida com o novo eu, o poder do evangelho nas nossas vidas. A primeira coisa que eu quero ver com você é que o evangelho lida com a natureza do pecado. O evangelho lida com a natureza do pecado, não só com os atos pecaminosos, ele vai lá na raiz. E o evangelho me diz com isso que Cristo morreu por mim e por você. Nesse primeiro quarto do evangelho, a gente pode entender que Cristo morreu por mim e por você. Ele foi no nosso lugar. Esse fato revela o poder do perdão de Deus para mim e para você. Quando a gente pensa no evangelho, a gente pode pensar: o perdão de Deus me alcançou. Não é maravilhoso quando pensa nisso, você tem uma dívida e alguém chega e paga aquela sua dívida que você nunca conseguiria pagar essa dívida? Quantos aí dão glória aí, aleluia? Jesus fala comigo nessa hora. Fala e fala alto, Deus, aleluia. Jesus veio e solucionou, trouxe a solução para o problema através de algo chamado perdão. No perdão ele cancelou a sua dívida, rasgou o escrito que era contra nós, o escrito que não nos fazia favor. Por isso a graça de Deus se manifesta para trazer favor. A graça de Deus é Deus agindo em nosso favor. O evangelho, o poder do evangelho vai trazer essa mensagem. É o poder de Deus contra a natureza do pecado. Eu não sou mais pecador. A Bíblia é tão enfática para dizer isso. A minha natureza não é mais pecado. Ele transformou a minha vida e hoje eu sei que eu posso ser santo todos os dias da minha vida. Não é interessante que às vezes a gente olha para uma cruz que parece que é uma cruz que não tem tanta força. Parece que é uma cruz que consegue tirar o homem do inferno, mas não consegue tirar o inferno do homem. Eu creio no poder do evangelho que não só me tira do inferno, mas tira o inferno de dentro de mim. A obra de Cristo é tão poderosa que ela muda quem eu sou. Ela pode mudar a minha personalidade. A gente não tem mais desculpa para dizer, é a minha personalidade. Em Cristo só existe uma personalidade, é o fruto do Espírito. Ah, mas eu sou impaciente. Então entenda que você em Cristo é paciente. Aleluia, Jesus. Pastor,
Mas você sabe como é que eu sou meio melancólico. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. Por isso o apóstolo Paulo falou, eu sei viver contente. Alegria não quer dizer que você tem que sair por aí contando piada para todo mundo. Alegria quer dizer que você está acima daquilo que o inferno quer trazer contra a sua vida. É saber quem você é em Cristo, gente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a personalidade do cristão. O que for fora disso, a gente tem que duvidar. Todos nós precisamos, gente, estar constantemente olhando para esse espelho da palavra. Olhando e julgando a gente mesmo, para que a gente possa ver, será que eu estou agindo conforme o fruto do Espírito? Será que essa palavra que eu dei para o meu irmão é segundo o fruto do Espírito? Será que é Cristo sendo visto através de mim, ou experimentado através de mim? O Evangelho tem o poder de mudar a sua e a minha personalidade, para que a gente não viva mais no inferno, para que a gente viva de cima. Jesus disse, eu sou de cima. Eu sou de cima e não de baixo. Jesus, quando ele disse essa palavra, ele estava dizendo, o meu propósito está acima dos propósitos terrenos. Ele não estava querendo se colocar acima de qualquer outro homem. Ele estava querendo trazer um precedente, se colocar à frente como capitão da nossa salvação, dizendo que nós podemos viver numa nova realidade. Primeira coisa que o Evangelho faz com a gente é lidar com a natureza do pecado. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, verso 6 até o verso 8 aqui na tela, diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Hebreus capítulo 2, verso 9, diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus Cristo morreu no seu e no meu lugar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O poder do Evangelho elimina a barreira do pecado que nos separava de Deus através do perdão. O poder do Evangelho nos dá direito à cidadania do céu através da vida eterna. O poder do Evangelho nos traz para a família de Deus como filhos e herdeiros através da adoção. O poder do Evangelho muda a orientação da nossa vida, do esforço próprio para o descanso através da graça. E tudo isso ele faz quando ele lida com a nossa velha natureza, com a natureza do pecado. Perdão, herança, adoção, vida eterna, graça. A segunda coisa que o Evangelho faz, o Evangelho lida com a nossa antiga maneira de pensar. Primeiro ela lida com a natureza do pecado. Depois ela começa a lidar com a nossa antiga maneira de pensar. Quando Jesus morreu na cruz, ele não somente morreu por você, ele também morreu como você. Ele não somente morreu no seu lugar. Na visão de Deus, Cristo era você morrendo na cruz. A Bíblia afirma que quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Quando Cristo foi sepultado, você foi sepultado com Ele. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou nele. Quando Cristo ascendeu aos céus, você ascendeu com Ele. Quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus. E quando Ele olhava para Jesus, Ele via a gente. Cristo não só morreu por nós, Ele morreu como um de nós. Por isso Ele veio em carne humana, abriu mão da sua glória, para que Ele pudesse tomar o nosso lugar como cada um de nós.
Quando você olhar para aquela cruz vazia, que deveria ser o nosso lugar, mas Jesus tomou o nosso lugar, você entende que você pode viver uma vida ressurreta. Porque se Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E nós estamos hoje assentados à destra de Deus, em Cristo Jesus, eu e você. Esse é o poder do Evangelho na nossa vida, gente. O Evangelho nos eleva de uma vida de miséria para uma vida próspera, uma vida que anda para frente, uma vida com propósito, uma vida com direção, uma vida com sentido. Eu e você não estamos à toa nessa vida. O poder do Evangelho nos dá sentido. O poder do Evangelho nos dá direção, gente. Aleluia. Abra comigo em Romanos capítulo 6. O Evangelho então lida com o velho homem, com o velho eu e com o novo eu. Primeiro ele lida com a natureza do pecado, depois ele lida com a nossa antiga maneira de pensar. Romanos capítulo 6, a partir do verso 6, diz assim: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui o que Paulo está falando? Paulo está falando: eu entendo que eu morri, eu entendo que o meu pecado foi sepultado, eu entendo que eu deveria estar naquela cruz, mas hoje eu estou vivo, e agora o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para experimentar esse poder? E ele mesmo responde em duas coisas. Ele diz: considere você mesmo como morto para o pecado. Eu acho interessante essa palavra considerar. A palavra aqui é logizomai, e a palavra logizomai tem o sentido de enumerar, de contar. Não é algo que você deixa passar, é algo que você conta uma a uma. Sabe que se você tem lá os seus, por exemplo, você vai fazer lá a sua contabilidade, você não pode deixar o número passar, senão o leão te pega. Você tem que contar em detalhes. Isso é enumerar, isso é logizomai, isso é considerar, e é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Veja bem, é enumerar, meditar. Considerar é meditar, considerar é determinar e decidir. Então não é só um enumerar, contar precisamente, é também meditar no fato de que eu estou morto para o pecado. E número 3 é decidir viver como morto para o pecado. Não é só saber, gaste um tempo meditando, sabendo que você está morto para o pecado. E determine viver uma vida morto para o pecado. O apóstolo Paulo fala: considerai-vos mortos para o pecado. E a segunda coisa que ele diz: apresentai-vos a Deus. A palavra apresentar aqui, ela tem o sentido de estar à disposição. Eu gostei dessa palavra, paristemi. Estar à disposição,
permanecer na presença. Já foi no restaurante lotado, com 2 garçons? E você está sentado na mesa, ei, a pessoa olha, e vai atender mais 50 mesas na sua frente. E aí ela passa por você, e você, com licença, e você chama, e não acontece nada. Agora, já foi naquele restaurante chique? É 1 garçom por mesa, aleluia. O cara vem tocar violino na sua mesa, aleluia. A palavra paristemi significa você está completamente disposto e exclusivamente disposto para servir a outro. Ele diz: apresentai-vos a Deus. Esteja disponível na presença de Deus. Esteja disponível. Não apenas se considere morto para o pecado e não faça nada. Se considere morto para o pecado. Determine que você não serve mais o pecado, mas agora você vai determinar no seu coração que eu e você estamos dispostos na presença de Deus. E é aquele negócio, o garçom fica te olhando, é até constrangedor. Porque se você já pediu um táxi assim, você foi falar com um camarada do outro lado da rua. Outro dia aconteceu, fui falar com outro cara da rua, ele fez assim, o taxista já foi jogando. Não, calma rapaz, calma, não pedi nada não. Não, calma, quase atropelou a velhinha. Não, calma. Estar disposto, atento. Na hora que ele fizer, por favor, chega mais. E ainda te trata pelo teu nome. Maurício, por favor, quero falar um negócio para você. Dá para você me ajudar aqui no meu reino? Gabriel, dá para você me servir? Dá para você ser um agente de transformação? Vem aqui que eu vou te falar como é que você vai fazer isso. É estar na presença, gente. Estar disposto a servir a Deus, a apresentar-se a Deus como vivo para Deus, é ter uma consciência viva de que Ele vai te usar. Não só que Ele pode te usar, Ele vai te usar. Romanos capítulo 12, verso 1, você conhece? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Aqui a palavra é a mesma, paristemi. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se amoldem a esse mundo, mas sejam transformados. O Evangelho está fazendo isso com a gente. O Evangelho lida com a nossa antiga maneira de pensar. Como? Quando a gente se considera morto para o pecado e na disposição em servir a Deus, vivos para Deus. Para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2 Coríntios 5, verso 15, diz: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim como Ele lidou com a nossa velha natureza, e eu não mais tenho a personalidade que eu quero ter, mas eu tenho a personalidade de Jesus, e Ele está trabalhando isso em mim e em você, quando já estão sendo aperfeiçoados, aleluia. Ele também lida para que a gente não viva mais para a gente vive para Ele. Nós somos totalmente dele. Na segunda metade do Evangelho, então, ele começa a lidar com o nosso novo eu. O Evangelho lida com a nossa nova vida. No velho eu, ele lida com a nossa natureza pecaminosa, ou com a natureza pecaminosa, perdão. Ele lida com a nossa antiga maneira de pensar. E no novo eu, ele começa a lidar então com a nossa nova vida. Ele não só traz a solução para a sua velha vida, de você deixar a velha vida para trás, ele também traz a solução para a sua nova vida. Como viver com Deus. Não somente o que você tem que deixar para trás. A pastora Deise pregou uma mensagem maravilhosa no final do ano, deixando para trás o que para trás fica. Nós vamos seguir. Não é só deixar para trás. O Evangelho não só conta de onde você saiu, ele está contando para onde você vai. É isso que é maravilhoso. Ele lida então com a nossa nova vida. Então aqui, Cristo vive em mim. No primeiro quarto, Cristo morreu por mim. No segundo quarto, Cristo morreu como eu.
E agora nós estamos vivendo que Cristo vive em mim. Eu tenho uma nova vida. Tudo é Cristo, gente. Tudo é por Ele, tudo é através dEle. O Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. A palavra glória é a manifestação da presença de Deus. Cristo em mim, a esperança da glória. Estamos vivos para Deus, nós temos uma nova vida. E nós podemos andar no poder da ressurreição. Diga, eu posso andar no poder da ressurreição. Paulo diz isso, eu quero conhecê-lo, para que eu possa verdadeiramente conhecer o poder da ressurreição. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 9 até o verso 11, diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ele lidou com a nossa velha natureza e nos deu uma nova natureza, nos deu uma nova vida. Falar de uma nova vida, gente, é falar de um novo destino, de uma nova esperança. Esse é o poder do Evangelho. Isso me empolga, tendo que falar do Evangelho para outras pessoas, porque a gente não só fala do errado. O Evangelho, ele diz qual é a solução para aquilo que está errado. Isso é maravilhoso. Olha só o que diz Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, obrigado meu rei. Obrigado meu rei. Obrigado, meu rei. O poder da ressurreição nos habilita a andarmos na força do Espírito Santo. Eu e você podemos andar no Espírito Santo por causa do poder do Evangelho em nós. O Evangelho nos capacita a andar na força do Espírito Santo. Olha só o que diz. Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aí estão em Cristo Jesus? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Gálatas capítulo 5, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele está falando que nós temos uma nova vida, mas não basta ter uma nova vida, é necessário andar. A palavra andar ali é uma palavra militar, é uma palavra que mostra uma cadência. A palavra andar ali não tem o sentido de andar como eu quero. Já viu uma marcha militar? 7 de setembro, o pessoal marchando e tem alguém que dá o ritmo. O Espírito Santo é aquele que dá o ritmo, para que o corpo ande todos juntos, ajustados, bem alinhados, na batida do Espírito Santo. Por isso que quando nós falamos de igreja local, a gente não pode fazer o que a gente acha. Aí tem gente que chega na igreja, vem de outra igreja, não pastor, lá na minha outra igreja a gente faz, mas aqui é diferente. Porque Deus tem uma batida diferente para essa congregação. E Deus vai ter uma batida diferente para uma outra congregação. E no propósito maior, todos conseguem perceber a mesma batida. Mas nós temos que andar conforme uma batida. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo falar. Se nós vivemos no Espírito, se nós temos uma nova vida, nós não podemos mais viver essa nova vida de qualquer maneira. Nós precisamos viver essa vida no Espírito, com a cadência do Espírito. E se Ele manda você segurar um freio um pouquinho mais, você segura o freio um pouquinho mais. Ele vai te dando uma batida, de repente Ele fala, acelera o passo, porque vai chover. Então avisa, acabe e depois sai correndo.
Mas tem hora que ele fala: espera, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você for perceber, musicalmente, você sabe que a música carrega uma chamada profética, e você vai perceber que nos anos 80 era música, muita música rápida, era música. Eu lembro daqueles CDs da Rios, pelo sangue, pelo sangue. Se você for perceber hoje como a música, ela responde ao chamado profético, ela está muito mais devagar. Ah, não, mas eu gosto daquela época. Não, a gente tem que gostar do ritmo do Espírito. Se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não é a minha preferência. Nós lemos ali que agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para aquele que morreu por nós. Então eu faço música para servir ao propósito dele. Eu prego para servir o propósito dele. Eu evangelizo para servir o propósito dele. Tudo é ele, gente, tudo é ele. Andar no Espírito simplesmente significa permitir que o Espírito de Deus te diga como pensar e como agir. O pastor Ed sempre fala: vem sem a cabeça, porque ele vai dizer o que você tem que pensar. Filipenses capítulo 4, verso 8. Maravilha. A partir do verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou pensando. A ordem do apóstolo é: alegrai-vos quando? Sempre. Vira para o teu irmão de rabo de olho, fala: sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, se não fosse bastante, uma só, ele ainda fala: vou falar se você não entendeu. Se você não entender a segunda vez, eu desenho. Outra vez vos digo: alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz, olha o ritmo que ele está dando, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Andar no Espírito é permitir que o Espírito Santo me diga o que pensar. O mundo quer que você tenha o seu próprio pensamento para dizer que você é maduro o suficiente. Mas o cristão que é maduro sabe que o pensamento que nós temos não é o nosso, é o dele. É o pensamento dele, gente, que traz coisas boas. É o pensamento dele que abre porta para o milagre. É o pensamento dele, não é o nosso, gente. Olha só o que diz Filipenses aqui na tela, capítulo 2, na Bíblia amplificada, diz: então, meus queridos, assim como vocês sempre obedeceram às minhas instruções com entusiasmo, não apenas em minha presença, mas ainda mais agora em minha ausência, continuem a desenvolver a sua salvação. A palavra desenvolver ali, ela tem um sentido de quando você vai para a academia. Fala isso não, pastor. Prometi que em janeiro eu ia. Já estamos quase no final de janeiro, pastor. Jesus te ajude, irmã, aleluia. Continue a desenvolver a sua salvação. E ele continua dizendo: isso é, olha só a palavra aqui que ele diz: cultivar, trazendo ao resultado completo, ativamente buscar a maturidade espiritual, com temor inspirado pela admiração, e com temor
usando de cautela especial e autoavaliação crítica para evitar qualquer coisa que ofenda a Deus ou desacredite o nome de Cristo. Pois é, não pela sua força, mas a de Deus, que está eficientemente trabalhando em vocês, tanto para produzir o que querem, quanto realizar, isso é, fortalecendo, energizando e criando em vocês o desejo e a habilidade para cumprir o seu propósito, para o seu bom prazer, para o seu prazer. Olha só o que diz na Bíblia a mensagem: redobrem os esforços. A gente começou falando aqui, aleluia, que é tempo da gente amadurecer. E olha só o que Paulo diz aqui: redobrem os esforços. Sejam fortes, vivam a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação, a palavra salvação nós falamos, é estarmos unidos com Cristo. Vivam a salvação, vivam em unidade com Cristo, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dEle. Ele tem prazer, gente, com que a gente viva bem. Ele tem prazer quando nós crescemos à estatura de varão perfeito, a imagem de Cristo. E número 4, o Evangelho lida com a nossa nova natureza. Ela lida com a nossa nova vida e ela também lida com a nossa nova natureza. Nós não só temos uma nova vida, nós temos uma nova natureza. Abra comigo em Efésios capítulo 5, por favor. No primeiro quarto a gente viu que Cristo morreu por mim. No segundo quarto nós vimos que Cristo morreu como eu. No terceiro quarto nós vimos que Cristo, Ele vive em mim. E nesse quarto quarto, nós vamos ver que Cristo vive através de mim. O Evangelho é a solução completa. Lida com a nossa velha natureza e lida com a nossa nova natureza. Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Alguém pode dizer: Jesus me ama? Aleluia. Jesus me ama. E ele diz: e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cristo não somente vive em nós, agora Cristo vive através de nós. Ele não somente transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa vida com o propósito de que Ele seja visto através de mim e de você. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus. Porque sendo imitadores de Deus, Deus pode ser visto através de mim e de você. Deus pode ser conhecido através de mim e de você. Deus pode ser tocado através de mim e de você. 2 Coríntios 6, verso 1, diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. 1 Coríntios 3, 9, diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Você e eu fomos chamados para sermos cooperadores com Deus. Então o Evangelho lida com o nosso velho homem, lida com o nosso novo homem. O Evangelho é tão poderoso que ele lida com a nossa velha natureza, ele lida com a natureza do pecado, ele lida com a nossa forma antiga de pensar. O Evangelho lida com a nossa nova vida, o Evangelho lida com a nossa nova natureza, e a nossa natureza, a nossa nova natureza é o amor. O fruto do Espírito é o amor. A alegria é o amor se manifestando. Eu estava pregando ontem na Gavião Peixoto, na nossa igreja lá de Niterói. Eu estava falando sobre a fé.
A fé que opera pelo amor. Gente, a gente só consegue andar pela fé verdadeira se nós entendermos o amor de Deus por nós. A nossa fé é a gente respondendo ao amor de Deus. Quando nós percebemos o amor de Deus, nós nos lançamos no braço dele. Nós nos lançamos no propósito dele. Porque ele me ama, eu confio. Porque ele me ama, eu me entrego. Porque ele me ama e ele quer o melhor para mim. Quantos aí creem que Deus quer o melhor para você? Eu entrego a minha personalidade para ele. Eu entrego os meus planos para ele, porque ele me ama. E eu acho interessante quando a gente fala, por exemplo, de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A palavra Davi, o nome Davi, vem de uma raiz que significa amado por Deus. Imagina alguém chamando todo dia e dizendo para você todos os dias que você é amado por Deus. Amado por Deus. E por mais que a família dele quisesse botar ele para baixo, já tinham colocado o nome do menino de Davi. Por mais que ninguém veja destino e futuro em você, você já leva o nome de Cristo. O inferno tem que te chamar de Cristo. Se esqueceram de Davi, mas tiveram que chamar aquele, Davi. Chama o amado por Deus. Chama aquele que é amado de Deus. Quando Jesus, ele foi ao deserto, e ele foi guiado no Espírito, pelo Espírito, Satanás quis tirar uma palavrinha chave. Na primeira e na segunda tentação ele disse: se você é filho de Deus. A questão ali não era se Deus sabia ou não sabia que ele era filho de Deus. Ele tirou a palavrinha amado. Então não é se você é filho ou é filha de Deus, mas eu não me sinto. É o que o inferno tenta fazer com a gente. Ele tira a palavrinha amado. Lembra que nós falamos, às vezes até ele fala: não, você pode dar, mas ao invés de dar os 50 que Deus pediu, dá 10, tá bom. Não, tá bom que você saber que você é filho de Deus, tá bom, só isso aí, você já pegou isso aí, não posso fazer mais nada. Aí ele esconde uma palavrinha, amado. Mas Jesus no batismo, ele tinha ouvido a voz de Deus. Por isso é importante a gente ouvir a voz de Deus e não buscar o louvor dos homens. Porque quando a gente busca o louvor dos homens, a gente tem a recompensa, o louvor terreno. Mas quando a gente serve aos homens, servindo a Deus, a gente ouve de Deus: servo bom e fiel. E é algo que a gente tem que atentar no nosso coração. Jesus ouviu de Deus: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Falei ontem em Niterói, aleluia, estava com raiva ontem, aleluia. Falei no seu plano e propósito, tem que escrever mais. Primeiro escreveu, vou dar minha chupetinha para o Papai Noel. Segundo, vou acabar com o mimimi na minha vida. Sabe aquele mimimi, aquela reclamaçãozinha? Mimimi, poxa, pastor não falou comigo. Poxa, não sei o que lá. Poxa, não sei o que. Poxa, pastor não ligou para mim no meu aniversário. Poxa, mimimi. É o quê? Estou com raiva. Como diz o pastor, estou com raiva do inferno. Que ao invés de crescer, parece que a gente mingua. Oh, você não é filho de Deus? Sou. Aí ele esconde aquela palavrinha amado. O amor de Deus é tudo aquilo que a gente precisa para viver nessa vida. O amor de Deus na nossa vida nos cativa. A Bíblia diz que o amor nos constrange. E a palavra constranger ali não é levar a você sentir envergonhado. Ai, está me constrangendo. A palavra constranger ali no grego é te envolver de tal maneira que você não consegue ir nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, a não ser que o amor te empurre. É tipo arrastão do amor de Deus. Isso é constranger no grego. O amor de Deus é Ele que nos impulsiona. Eu não consigo sair para um lado, eu não consigo sair para o outro, se não for levado pelo amor de Deus. O Evangelho lida com essa nova natureza.
O Evangelho constantemente nos lembra que nós somos amados por Deus, para que nós possamos ser veículos do amor de Deus. É um amor que disciplina, é um amor que chama para perto, é um amor que se importa ao ponto de dizer que você está errado, como Deus faz com seus filhos. Quantos aí são filhos de Deus? Amados por Deus. Deus se importa comigo e contigo e não quer deixar a gente na condição onde a gente está. É ano da gente amadurecer, é ano da gente crescer, é ano da gente viver pelo poder do Evangelho, de deixar todos os dias o Evangelho lidar com essa velha natureza, com essa velha maneira de pensar, do Evangelho lidar com essa nova vida e do Evangelho lidar com a nossa nova natureza. Nós somos cooperadores de Deus. Eu e você podemos viver no poder do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Essa palavra viver é a palavra tzal, da onde a gente tira a palavra zoe. E tzal é uma vida sobrenatural. Eu e você não fomos chamados para viver nessa realidade onde a gente só consegue enxergar com os nossos olhos naturais. Eu e você somos capacitados pelo poder do Evangelho a enxergarmos além. Se eu pudesse trazer uma comparação que todo mundo vai entender, é a espada da justiça, aleluia, o olho de Tandera, aleluia, que nos dá a visão além do alcance, aleluia. Thundercats, aleluia. O Evangelho nos faz ver além. O Evangelho, gente, a palavra verdade significa realidade, aletheia. Não é só algo que é verdadeiro comparado com aquilo que é falso. É que essa verdade é uma realidade. Em que realidade a gente vai viver nesse mundo? Realidade de cima ou realidade de baixo? A realidade daquilo que o inferno diz para a nossa vida, ou a realidade daquilo que Deus diz para a nossa vida? Porque nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Toda palavra que sai da boca de Deus prospera. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Ele já levou sobre si cada uma das nossas enfermidades, todas as nossas doenças, Ele já levou sobre si. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com que palavra você vai ficar? Com que palavra eu tenho ficado todo dia? Viver a verdade é viver uma nova realidade. É se ajustar à cultura do céu. Eu me lembro quando eu fui morar na África do Sul, e era um mix de culturas, e você tem que se ajustar à cultura. Você chega aqui na igreja local, você tem que se ajustar a uma cultura. A gente não faz louvor como todo mundo, a gente não prega como todo mundo, a gente não recepciona como todo mundo. A gente tem uma cultura. O reino de Deus tem uma cultura, e a palavra cultura vem da palavra cultivar. Eu e você precisamos cultivar o reino de Deus nas nossas vidas, para que a gente veja o resultado que Deus planejou para mim e para você. E é isso que Deus está nos motivando para 2019, e é isso que Deus está nos motivando para 2020, e é isso que Deus está nos motivando para 2021, para 2022, aleluia. Ele está nos motivando a cultivar. E quantos sabem que cultivar demora um tempo? Ah, pastor, demora um tempo. Mas você vai regando, daqui a pouco você vê o resultado. A plantinha nasceu, e você pega aquela plantinha e bota na sua janela, e bota na sua varanda, e as outras pessoas veem o resultado. Eu e você vamos mostrar o resultado. A gente não quer mais mostrar teoria,
A gente quer mostrar resultado. A nossa vida vai produzir resultado. Eu e você vamos produzir. Falar de maturidade é produzir resultado. É a união com Cristo que nos faz trazer resultado. A gente não busca, não fica, sabe, às vezes a gente está no trabalho e tem que ter resultado. Não, tem que dar resultado. E vende isso aqui, e conquista aquilo ali. A nossa união com Cristo faz a gente produzir resultados. É um esforço que é sem esforço. Qual é o esforço da árvore? Só deixar a seiva fluir. O meu chamado para você nessa noite é: deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o poder do Evangelho fluir através de você. Mas para isso, constantemente, a gente tem que meditar na palavra. Decidir, determinar no nosso coração. A Bíblia diz que Esdras determinou no seu coração. A Bíblia diz que Daniel determinou no seu coração. É uma chamada para crescer, é uma chamada para andar mais perto com Jesus. Quantos aí amam Jesus? Ele te ama. Vira para 5 pessoas e diga: Jesus te ama, aleluia. Jesus te ama, aleluia. Jesus te ama, Jesus te ama. O poder do Evangelho, aleluia. Depois você pode ficar de pé, aleluia. Jesus te ama, aleluia. Pelo que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia.